Pessoal, quando a gente começa a fazer uma análise política, jurídica do que está acontecendo no Brasil, nos assusta. E a gente vai comentar alguns casos que estão acontecendo no judiciário relacionado à política. É a influência, a interferência, a ligação mais do que nunca do judiciário com a política brasileira. E é isso que a gente vai discutir. Começando falando do caso do Mauro Cid, que está livre e agora a Procuradoria-Geral da República levanta-se ou faz o seu primeiro questionamento contra o STF e o ministro Alexandre de Moraes. E eu trago para vocês agora essa matéria da CNN, eu sempre cito a fonte para vocês, que diz o seguinte: Procuradoria-Geral da República questiona falta de provas, competência do STF e voluntariedade de Cid na delação, dizem fontes. Procuradoria destaca também que só se inteirou da delação 48 horas do pedido de parecer e que os fatos investigados são antigos, tá? Os fatos investigados são antigos. Então, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele que dentro da lei que trata das organizações criminosas e que trouxe essa regra da delação premiada, e nessa lei da delação da organização criminosa que tem a delação premiada, lá é nítido e claro que o Ministério Público é quem tem que se manifestar sobre a delação premiada para depois enviar isso ao juiz. O que acontece hoje é um verdadeiro atropelo. Os 3 pontos que o Augusto Aras questiona, ou que a PGR questiona. Primeiro, falta de provas. A falta de provas é um precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, que agora muda o seu posicionamento. O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que a delação premiada é válida, desde que e somente se for substanciada com provas suficientes para justificar aquela delação que aconteceu. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que uma pessoa é presa, mesmo sem denúncia, fica presa e ela resolve fazer a delação premiada. Só a delação premiada por si só, sem provas, não é possível, não é justificável. Então vamos dizer, o caso do Mauro Cid foi preso e agora resolve fazer a delação premiada. Só a delação, sem um conjunto robusto de provas, não tem valor jurídico. É o que questiona aqui a Procuradoria-Geral da República. E a prova só testemunhal de outras pessoas tem valor? Outra pessoa confirmar aquilo que o Mauro Cid falou tem valor? Segundo o próprio STF, não. A prova tem que ser uma prova documental, uma prova pericial, uma prova cabal que demonstre, ou uma prova fática, um vídeo, alguma coisa que demonstre que aquelas relações, que aquela delação feita é válida. O STF fez, na pessoa do Alexandre de Moraes, a homologação da delação do Mauro Cid. A Procuradoria-Geral da República, não sou eu que estou falando, questiona falta de provas. O segundo ponto, competência. A Procuradoria-Geral da República diz que esse assunto das tais joias, do que acontece, não é competência do Supremo Tribunal Federal. Isso deveria estar sendo analisado na primeira instância. Também é decisão do próprio STF. Durante a Operação Lava Jato, o STF, até por um excesso de trabalho, excesso de políticos sendo julgados no STF, resolveu entender, dar o entendimento, que somente casos relacionados e atrelados ao atual presidente da República poderiam ficar no STF. Todos os outros deveriam ir para a instância inicial. Foram para a mão do Moro.
foram para a mão do Moro. E aí, uma vez que deixou de ser presidente o Jair Messias Bolsonaro, isso deveria ir para a primeira instância. Também, não sou eu, é a Procuradoria-Geral da República, segundo a CNN, questiona a competência. E por último, mas não menos importante, voluntariedade do Cid na delação. O que é a voluntariedade? A pessoa tem que demonstrar o interesse desde o início de que quer fazer a delação. Tem que partir da pessoa. O que acontece com o Mauro Cid? A própria mídia articulou, falou que o passarinho vai ter que cantar. A própria mídia, você pode olhar o blog do Noblar, falou que Mauro Cid só sai depois que abrir o bico. E aí você vai pegar falas do Barroso, falas do Gilmar Mendes, falas do assessor do governo, dizendo que prender alguém, forçando ele a delatar, é tortura, é violação de direitos humanos. Para quem fez isso nos casos da Lava Jato e nos casos de corrupção, tá tudo bem. Agora, com o Mauro Cid, eles aceitam. É uma coisa assim, absurda. Então, a própria matéria da CNN confirma que a PGR corrobora tudo aquilo que eu falei. Falta de provas, falta de competência do STF e a forçação de barra para que o Mauro Cid delate. Isso aqui está corroborado na matéria da CNN e na delação da PGR. Segundo ponto que a gente fala sobre a política e que é de assustar. Assusta um pouco. Se está certo ou não, não vou entrar no mérito. Vou dar minha opinião técnica sobre isso. Matéria do jornal Metrópolis. Para quem não conhece, esse é o deputado estadual do Mato Grosso do Sul, Rafael Tavares. Deputado bolsonarista é condenado a 2 anos por crime de ódio. O deputado estadual do Mato Grosso do Sul, Rafael Tavares, foi condenado a 2 anos, 4 meses e 15 dias pelo juiz Eduardo Eugênio Ciravegna Júnior, da 2ª Vara Criminal de Campo Grande, pelo crime de ódio praticado em um comentário feito na rede social em 2018. A condenação foi convertida em serviços comunitários e multa. Aí, cabe também a nós, não vou entrar no mérito do comentário que ele fez, não vou entrar em nada relativo a isso, tá? Mas agora ele será novamente submetido, foi submetido ao Tribunal Regional Eleitoral, TRE, onde confirmou a cassação dele. Ele, apoiador do ex-presidente Bolsonaro, e está no Mato Grosso do Sul. E aí, no Twitter, ele fez a seguinte publicação. Em menos de uma semana, o PT mandou a Polícia Federal fazer uma busca na casa da minha assessora. O Ministério Público pediu a cassação do meu mandato de deputado. Um juiz condenou por crime de ódio por fazer piada irônica no Facebook e vão tentar de tudo para me destruir, mas não vou recuar. E enfim, constata-se que ele vai perder o seu mandato. Ele vai ser retirado da política. E aí, o ponto de crítica é: a decisão é jurídica, técnica ou meramente política? E aí, a imprensa, Correio do Estado, do Mato Grosso do Sul, traz a seguinte análise: cassação de Tavares vai fortalecer o PSB, partido do Alckmin, partido aliado ao governador, e dar tranquilidade ao governador do estado. Caso a Justiça Eleitoral confirme a decisão, Paulo Duarte assumirá a vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ou seja, sai alguém de direita, entra alguém de esquerda, alinhado ao governo. A decisão é técnica, jurídica ou política. Hoje o cidadão fica à mercê do que vem de notícia na mídia sem conseguir entender, porque é um atropelo de situações onde hoje
o judiciário vem alcançando a política. As decisões judiciais estão ligadas à política o tempo todo. E toda hora você vê alguém caindo da direita. É isso que vem acontecendo. E aí vem assustando as pessoas. Vou dar um outro exemplo que o judiciário atuou e que está relacionado à política. E aí eu vou trazer uma fala da Damares para você fazer a sua análise. Silvinei Vasquez tem pedido de soltura negado por Alexandre de Moraes. Matéria da Globo News, publicada ontem à noite. Alexandre de Moraes negou o pedido de soltura feito pela defesa do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. O policial foi preso preventivamente em Florianópolis e transferido para Brasília em agosto, durante a operação sobre interferência no segundo turno das eleições. Supostamente, diga-se, supostamente, Silvinei Vasquez fez blitz durante o período eleitoral e aí isso poderia ter interferido nas eleições. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, logo depois das eleições, recebeu Silvinei Vasquez, deu uma declaração pública dizendo que as eleições não foram afetadas, não cabe o adiamento do período eleitoral, do pleito eleitoral, e de que foi constatado que não houve interferência, não houve afetação, não foi afetado o pleito eleitoral. Estranhamente, agora o Alexandre de Moraes mandou prender o Silvinei Vasquez, agora com um pedido de liberdade, foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, e aí, pasmem, tem um detalhe chocante que a senadora da República, Damares Alves, vai divulgar aqui para vocês agora. Ouçam só. Para começar a quebrar um silêncio. Desde janeiro, como senadora eleita, fevereiro, depois já senadora empossada, eu sou orientada a ficar quieta. Fique em silêncio, senadora. Fique em silêncio para a senhora não complicar mais a vida das pessoas que estão sendo investigadas. Fique em silêncio para a senhora não mais causar problemas ao povo da direita que foi preso, que está sendo investigado, que está sendo perseguido. Mas não dá mais para ficar em silêncio. E eu não fiquei em silêncio, presidente, porque eu tenho medo. Não tenho medo. Eu fiquei em silêncio exatamente para não prejudicar e não atrapalhar e não tensionar nenhum processo de investigação. Eu fiquei em silêncio quando o Silvinei foi preso. O nosso ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, recordista em apreensão de maconha no país, em apreensão de drogas. Mas eu não posso mais ficar em silêncio quando eu leio aqui no jornal que não foi permitido a ele ser transferido para o batalhão da Polícia Militar. Sabe aonde Silvinei está preso, gente? Na Papuda. Ô Brasil, o homem que mais apreendeu drogas nos últimos anos no Brasil está na Papuda. Sabe quem está na Papuda também, Brasil? Marcola. Coincidência? Coisa absurda. Drástica coincidência do destino. Líder de facção criminosa na Papuda e o homem que enfrentou facções criminosas na Papuda. O que está acontecendo com o Brasil, presidente? Gente, mesmo que você seja de direita, de esquerda, não tenha posicionamento político, eu preciso chamar a atenção do Brasil que tem uma coisa muito grave acontecendo hoje no Brasil. O homem que enfrentou o crime organizado está na Papuda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aí a Suprema Corte está lá agora parada, decidindo a legalização das drogas. Gente, uma outra trágica coincidência. A Suprema Corte, que prende o homem que mais enfrentou o narcotráfico, está liberando o porte de drogas, já tem 4 votos a favor. O líder da facção na Papuda tem alguma coisa de errada no Brasil. E nós vamos precisar estar atentos a isso. Enfim, pessoal, com esse esclarecimento da Damares, mostra que quem realmente precisa estar atento a isso
é justamente ela, que é a senadora da República, e os demais senadores. Eles são os responsáveis por fiscalizar o próprio judiciário, por fiscalizar, inclusive, o executivo. O órgão fiscalizador é o legislativo. Esse é o ponto em questão. Esse é o momento em que nós, brasileiros, precisamos estar atentos, porque os atropelos já começaram a acontecer. E só não reconhece, só não vê quem não quer. Tá certo? É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se gostou do vídeo, coloca aí. Fiquei até o final do vídeo. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.